E aí, o que acontece na parte do adjetivo, certo? Ele é um qualificador, caracterizador e indicação de origem. Então, perceba que ou ele traz característica de algo, ou ele traz uma qualidade, ou ele vai indicar o quê? De onde vem. Então, quando eu digo casa vermelha, eu estou dizendo o quê? Que aí é o quê? Uma característica ou uma qualidade? Característica, tá certo? Qualquer pessoa que olhar vai ver que essa casa é vermelha, que é diferente de pessoa inteligente. Nem todo mundo que olha para essa pessoa vai achar essa pessoa o quê? Inteligente, né? Então perceba que a qualidade e a característica tem uma grande diferença. Então preste atenção que isso também, certo? Pode ser motivo de questão. E outra que vai ser indicação de origem é a caneta alemã, onde eu trago o quê? Isso mesmo, de onde vem essa caneta? Da Alemanha, certo? Então a gente tem o quê? Os adjetivos restritivos, que é quando eu falo cachorro inteligente. Se eu olhar para esse cachorro, eu posso achar ele o quê? Burro, né? Então perceba que eu tô restringindo que apenas aquele cachorro é inteligente, certo? Que é de forma o quê? Isso de forma o quê? Contrária à explicação. Se eu disser a você homem mortal, e você vai me dizer, Camila, isso é muito nada a ver. Por quê? Porque todo homem é mortal. Então é basicamente isso. Quando eu disser a você que água molhada, aí você vai dizer, certo, mas qual é a água que não é molhada? Mas isso é o quê? Isso é uma explicação, tá certo? Todo homem é mortal e toda água é molhada. Então, molhada vai ser o adjetivo, vai ser a qualidade, uma característica da água. Mas isso não quer dizer que seja o quê? De forma restritiva. Vai ser de modo o quê? Explicativa, certo? A gente tem as expressões objetivas, subjetivas e gentílica, que é basicamente o que eu disse, o quê? Qualidade, característica e indicação de origem. A objetiva vai ser o quê? Uma característica, certo? Todo mundo vê que esse quadro é branco. A subjetiva vai ser o quê? Uma qualidade atribuída, certo? Nem todo mundo vai achar essa menina interessante, mas eu achei. Então, isso vai ser uma qualidade que eu atribuí a essa menina. E a gente tem de forma gentílica. Gentílica é o quê? Origem, certo? Então, é só você ligar a origem. Tá vendo que tem um G aí de gentílica, certo? De onde vem? A gente tem caneta alemã, pão francês, certo? De onde é que vem esse pão? Da França. Por mais que a gente saiba que o pão vem da padaria, né? Que é na outra rua da esquina. Na outra esquina da rua, na outra rua da esquina. Enfim, bananei tudo. Mas é isso aí, tá certo? Mas a gente sabe que a origem desse pão foi da onde? De onde, na verdade? Isso mesmo, da França, certo? E aí eu quero trazer pra vocês o quê? Essa parte de locução, adjetivo e adjetivo. Eu queria explicar essa parte por quê? Porque isso não faz alteração de nada, tá certo? É a mesma coisa. Se eu falar pra você que eu tenho uma turma, certo? Presencial. E essa turma é turma noturna ou turma da noite. Isso é a mesma coisa, tá certo? Isso não muda nada. O que muda aí é que eu tô trocando um adjetivo, que vai ser uma única palavra, por uma locução adjetiva, que vai ser mais de uma palavra. Então, basicamente, o conceito e a diferença entre locução adjetiva e adjetivo é que o adjetivo vai ser uma palavra que vai estar ali para empregar qualidade, característica ou indicação de origem sobre um substantivo. Já na parte da locução adjetiva, não. Ela vai ser mais de uma palavra que vai estar ali para qualificar, caracterizar uma indicação de origem, certo? Então, é basicamente a mesma coisa, só que uma vai ser formada por uma palavra e a outra por mais de uma, certo? E aí eu venho com essa questão de mudança de posição. Prestem atenção porque essa questão de mudança de posição é muito o quê? Isso, muito cobrado por bancas, certo? Então, preste atenção, a banca ela pode trazer o quê? Uma mudança de posição entre o substantivo e o adjetivo. Isso vai causar uma mudança de quê? De semântica, certo? Sua banca ela não diz sentido, sua banca diz semântica. Então, já entra lá, semântica com sentido. Então, preste atenção porque, às vezes, nessa troca de posição do adjetivo com o substantivo, ocorre uma mudança de semântica. Então, isso pode ser também motivo de questão. Que é o que acontece aí com o amigo velho e velho amigo. Amigo velho é o quê? Um amigo, isso, um amigo de cabelinho branco, né? E o velho amigo é um amigo de muito tempo, certo? Aí você pode estar me perguntando, sim, outra coisa. Você pode estar me perguntando, mas Camila, isso vai ocorrer sempre? Toda vez que eu fizer essa troca, sempre vai fazer mudança de sentido? Aí eu lhe pergunto, não, bebê, tá certo? Isso não vai ocorrer sempre, então preste atenção. Você precisa analisar quesito por quesito quando há essa troca. Por quê? Porque não é em todos os casos que essa troca vai acarretar em quê? Numa mudança de semântica, certo?
Pronto. Aqui eu já trago o quê? Funções sintáticas de um adjetivo. Aí você pode dizer, mas Camila, por que tu já tá trazendo sintaxe na parte da morfologia? Pra você o quê? Se familiarizar, né? Assim, pra quando chegar lá, na parte da sintaxe, você não ficar o quê? Voando, feito uma borboleta linda e o quê? Isso mesmo, linda e brilhosa, né? Primeiramente, a gente, sempre que você quiser gravar uma coisa, é o quê? Já dizia muita gente, eu já vi muita gente, e tem um professor Tem um professor que eu assistia que ele dizia assim, que o que leva à perfeição é sempre o quê? A prática e o todo dia, né? O repetitivo. Então, preste atenção, como é que eu vou gravar sintaxe todos os dias, pelo menos 30 minutos, tirar ali para dar uma estudadinha em língua portuguesa, tá certo? Costumo dizer muito aos meus alunos que direito, top, mas todo mundo aprende, tá certo? Quem é que não senta a bundinha na cadeira para não aprender direito? Direito é algo do dia a dia, tá certo? Direito é algo do dia a dia, que todo mundo entende, porque todo mundo vive disso. Todo mundo vive de um direito. O direito à vida é um direito, certo? Então perceba que o dia a dia, o nosso dia a dia é um direito, certo? Então perceba que direito todo mundo aprende. História, a nossa história, a gente já vem de anos e anos e anos, desde a pré-história estudando. Geografia, a mesma coisa, certo? Por mais que seja chato, tal. Mas se você sentar, se você não desistir, persistir, você consegue aprender. Agora, eu costumo muito dizer que quem decide a aprovação é português e matemática, tá certo? Divisor de águas é português e matemática. Por quê? Matemática é algo que você precisa ficar, e como todo mundo diz, né? Que é algo que se você fizer ali, vai dar aquela conta e vai dar certo, que é uma matemática exata. Porém, o que ocorre? Essa questão de exatidão, na verdade, para mim não ocorre, né? Porque quando eu vou fazer uma conta de matemática, pode dar 50, o quê? Isso mesmo, 50, né? Assim, 50 resultados totalmente diferentes. Então, para mim, não tem nada de exato. Mas a gente sabe que a exatidão em relação à matemática, ela é o quê? Isso mesmo, ela é uma matéria exata, que não ocorre com língua portuguesa. Então, você vai ter que aprender língua portuguesa, certo? Então, basicamente, para você é o quê? Relação sintática, certo? A gente já vai pular para relação sintática, por quê? Porque se você, a partir do momento que você vai se familiarizar com isso, você vai fazer o quê? Aprender, certo? Então, basicamente, matemática não tem nada de exato, pelo menos para mim, certo? Mas quem é o divisor de águas da sua prova é língua portuguesa e matemática, certo? Então, se dedique muito, certo? Não que as outras matérias não sejam importantes, com certeza é muito importante. Mas como eu sempre digo aos meus alunos, história, geografia e direito não é algo para você fazer o mínimo, é algo para você gabaritar, certo? Porque é algo que, pelo amor de Deus, quem não consegue aprender, então, pelo amor de Deus, vá com essa mentalidade de eu preciso gabaritar história, geografia e o quê? Isso mesmo. E aí eu sempre digo a eles, minha gente, vocês têm capacidade, porque a gente sabe que muita gente tem capacidade para o quê? Para aprender língua portuguesa, mas tem dificuldade de matemática. Assim como também muita gente tem dificuldade de matemática, mas tem o quê? É bonzinho em português, né? Assim. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você é melhor em língua portuguesa, se dedique mais à língua portuguesa, que é para você chegar lá e gabaritar, tá certo? Mas nunca vá pra prova dizendo, não, eu tô aqui para fazer o mínimo, como eu já peguei muitos alunos do presencial dizendo, não, mas eu tô aqui só para aprender o mínimo e para pelo menos fazer os 6, né? 6 pontos que a prova pede. Não vá com essa mentalidade, tá certo? Se você teve competência para aprender direito, história, geografia e matemática, então você também tem competência para aprender língua portuguesa. E outra coisa, não vá com a mentalidade de fazer 6 pontos. Se você tem capacidade para aprender as outras matérias, para gabaritar as outras matérias, então você também tem competência para gabaritar a língua portuguesa. Então não venha para mim dizendo que precisa ou que vai acertar só 6 pontos. Eu quero 15 pontos, tá certo? São 15 pontos. Vá para a prova já dizendo, não, eu tenho 15 pontos garantidos. Por quê? Porque eu quero acertar. Eu vou acertar todas as questões de língua portuguesa. E claro, querer não é o quê? Poder, né? Mas para que a gente possa, certo? Gabaritar as 15 questões, a gente precisa o quê? Sempre tá na mesma tecla, batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla, sempre na mesma tecla. Língua portuguesa é muito importante na sua prova, certo? Então,
Então, pra não alongar muito, então já fechar aí com funções sintáticas do adjetivo, certo? Eu já trago a primeira que diz o quê? Para iniciar, eu quero dizer para você que a primeira coisa da relação sintática vai ser a conjunção subordinativa adjetiva e vai fazer a introdução de oração adjetiva. Aí você pode me dizer, mas Camila, isso não é na parte de conjunção não que a gente vai aprender? Aí eu digo a você, também, tá certo? Isso é um dos tipos de conjunção onde vai iniciar orações adjetivas. Mas eu quero trazer para vocês que a partir de hoje a gente já vai... Tudo que tiver relação com adjetivo a gente já vai entrelaçar, certo? Então, ó... essa conjunção subordinativa adjetiva vai ser o emprego de um que. Esse que ele vai ter que ser trocado. Pode colocar aí no seu caderno. O qual, a qual, os quais e as quais. Tá certo? A troca desse que vai ser por o qual, os quais, a qual e as quais. Então, preste atenção. Toda vez que você tiver um que, pronome relativo, onde você puder fazer essa troca, automaticamente, eu tô falando automaticamente, você não precisa saber o que é uma oração subordinada adjetiva. Você só precisa saber que todas as vezes que você tiver um que, onde você puder fazer essa troca por esses 4 elementos, certo? Um deles vai caber dependendo da concordância, mas se você conseguir fazer a troca desse que por o qual, a qual, os quais e as quais, você já vai introduzir. É algo instantâneo. Oração subordinada adjetiva. Então, preste atenção, você não precisa saber o que é, você só precisa procurar um que para trocar por o qual, a qual. Só, tá certo? Só isso você já tem uma oração subordinada adjetiva. E aí vai vir a diferença entre elas, que é o quê? Explicação tem vírgula e restrição não tem vírgula. Então, basicamente, tem uma oração, eu tenho esse que, e nesse que eu posso trocar ele por o qual, a qual, os quais ou as quais. Pode ser qualquer um desses termos, certo? E você vai ter uma vírgula, então automaticamente você tem oração subordinada adjetiva explicativa. Ah, Camila, mas é muito grande. É verdade, eu sei que é muito grande, mas é só você gravar. Peraí, o que é uma oração subordinada adjetiva explicativa ou como eu encontro? Sabe como? Procuro o que? Esse que precisa ser trocado por o qual, a qual e tem uma vírgula. Só isso? Só. Minha gente, o nome é feio, eu sei. O nome das orações são muito feias, certo? Mas não é difícil. Então, toda vez que você tiver uma oração subordinada adjetiva explicativa, você vai ter um que trocado por o qual, a qual, com uma vírgula, que é o que acontece no primeiro exemplo, que diz aí, ó, João que morava na esquina morreu. Perceba que a vírgula, tá vendo, tá vindo antes do que. Então, preste atenção. Essa vírgula precisa vir antes do que é para fazer uma interligação dessa oração subordinada adjetiva explicativa, certo? Perceba que eu tô dividindo aí, João morreu, tá vendo? Isso é a oração principal e eu tô intercalando entre vírgulas que morava na esquina. Então, perceba que esse que aí, ele pode ser trocado por o qual, a qual. Se você vai dizer João, o qual morava na esquina, morreu. Deu certo? Deu. Oração subordinada adjetiva. Aí, vamos pra lá. Tu tem uma vírgula antes do quê? Tenho. Então, isso introduz oração subordinada adjetiva explicativa. Certo? Vamos pra de baixo. Ele diz assim, ó. Eu comprei livros que estavam na promoção. Aí, a primeira coisa que você tem que encontrar é o quê? Encontrei. Tá aqui. Certo? Outra coisa. Posso trocar por o qual, a qual, os quais e as quais? Posso. Vamos lá. Eu comprei livros que estavam na promoção. Eu comprei livros, os quais estavam na promoção. Viu que deu certo? Deu certo, então eu já sei que isso é uma oração subordinada adjetiva. Aí vamos lá, antes do que eu tenho vírgula? Não, então ele é o quê? Restritivo. Oração subordinada adjetiva restritiva. Camila, é só isso? Só, tá certo? Só e apenas isso. Então já pulando, certo? É algo simples, básico, mas talvez você tenha um pouco de dificuldade, então volta um pouquinho no vídeo, assiste de novo, volta, assiste de novo, assiste quantas vezes for necessário, certo? Além de oração subordinada adjetiva, eu também voltei um adjetivo como um predicativo do objeto, certo? Então, eu já quero dizer para você que toda vez que você vê esse nome predicativo, você já precisa ligar um adjetivo, certo? Então, já ligue logo, já ligue de forma exata. Toda vez que você vê o nome predicativo lá na sintaxe, ele é um adjetivo obrigatoriamente, certo? Então, ó, a gente tem um predicativo do objeto
que é quando ele vai trazer uma qualidade ou uma característica do complemento do verbo. Objeto é o quê? O complemento do verbo transitivo direto, certo? Quando eu digo assim que eu comprei uma bicicleta quebrada, quem compra alguma coisa, uma bicicleta, é o objeto direto. E quebrada é uma característica da bicicleta. Então, isso é um predicativo do objeto, certo? E eu preciso de você feliz. Feliz é o quê? Isso. É o quê? Feliz é um adjetivo de como eu quero você, certo? E aí, eu tenho o quê depois disso? Eu tenho uma parte do predicativo do sujeito. Aí, você, certo? Pode estar me perguntando, peraí, Camila. Predicativo do sujeito. Aí, eu digo, amada. Aí, você, peraí, o que é um predicativo do sujeito? Complemento verbo de ligação. Aí, toda vez que eu tiver um verbo de ligação, todas as vezes que eu tiver um verbo de ligação, eu vou ter um adjetivo? Sim, tá certo. Então, todas as vezes que você tiver um verbo de ligação, o complemento desse verbo de ligação vai ser um adjetivo. Então, você sabe, se é um predicativo do sujeito, vai ser o quê? Vai trazer uma qualidade, uma característica a quem? Ao sujeito, né? Assim. Então, preste atenção. O predicativo do sujeito vai ser o complemento do verbo de ligação. E esse o complemento do verbo de ligação vai ser o quê? Adjetivo. Então, quando eu digo você é linda, perceba que o ali é um verbo de ligação. E linda é o quê? Um adjetivo, né? Então, linda é o quê? Um predicativo do sujeito. É uma qualidade ao sujeito que é você, certo? A mesma coisa do é necessário, viu? A gente vai passar para a parte de sintaxe e eu vou explicar mais em relação ao necessário. Mas quem olha de cara, nunca que vai dizer que necessário é o quê? Uma qualidade, né? Essa é uma característica. Mas na verdade tá certo? Ele é um adjetivo. Por quê, Camila? Só pela causa que ele é complemento do verbo de ligação que tá antes dele. Só por isso. Ele pode não parecer um adjetivo, mas só pelo fato de ele ser complemento do verbo de ligação, ele é um adjetivo, certo? Então, a prova pode perguntar isso também. Então, outra coisa, sintaticamente, que o adjetivo pode ser é o quê? Um adjuntado nominal. Então, eu já tinha explicado isso a você na parte de artigo. O adjuntado nominal vai ser aquele membro que vai vir junto do nome, né? Assim como, a linda casa foi comprada. Quem foi comprada? A casa, certo? Casa é a palavra principal. Então, tudo que vier ali acompanhando como a e linda, que é artigo e adjetivo, os dois são adjuntos nominais, certo? E a mesma coisa, eu comprei uma linda bicicleta quebrada. Então, perceba que linda é adjuntado nominal de bicicleta e quebrada é predicativo do objeto. Isso mesmo, é uma característica, certo? Então, vamos lá para a primeira questão que ele diz assim, assinala a alternativa no qual o segmento destacado cumpre função de adjetivo. Então, se você quer uma função de adjetivo, qual é a primeira coisa que você vai analisar? Vê só, função adjetiva é oração adjetiva. E a gente viu lá atrás que para mim encontrar um quê? Uma oração adjetiva é eu procurar um quê, no qual eu posso trocar ele por o qual, a qual, os quais e as quais, e ele vai introduzir a oração subordinada adjetiva. Então, é basicamente isso que a banca quer, certo? Então, vamos lá para a questão. Ele grifou aí, na letra A, de acordo com esses interesses. De acordo com esses interesses, tem algum que aí? Não. Então, eu já corto logo, certo? Vamos pro B. Eu tenho o quê? Tenho. Posso trocar por o qual? Vamos ver. Como uma força controladora, a qual preserva? Posso? Posso. Letra B. Acabou. Você não precisa analisar muito. Por quê? Porque ele pede função adjetiva. Então, a única coisa que você vai procurar é um quê? Pronome relativo, vai fazer a troca. Se deu certo, é ela. Acabou, tá certo? As outras orações, problema das outras orações, a gente vai aprender lá depois, certo? Quando a gente estudar a oração. Mas de imediato, quando ele falar de função adjetiva, você vai gravar. E quando ele falar de função adjetiva, você vai ter que procurar o quê? Um quê? Pronome relativo, porque ele vai introduzir a oração adjetiva, certo? Na letra D, na letra D ele começa com para, certo? Para é conjunção adverbial. Na letra D eu não tenho o quê? E na letra E também não, certo? Então perceba que, de fato, essa questão é aquela que a gente bate a cara, não precisa analisar, fazer aquele... Não, é só procurar o que eu tô dizendo. Procura um quê? Pronome relativo, faz a troquinha, deu certo, deu, função adjetiva, é ela mesmo, certo? Então, próxima... Eles assim, o número de pessoas que falam a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos fatos. Aí eu chego pra você e digo, o número de pessoas as quais falam a mesma coisa. Percebeu que eu posso trocar? Posso.
Aí ele pergunta, o segmento em destaque desempenha um enunciado uma função de adjetivo, né? Se ele tem uma função de quê? De iniciar uma oração subordinada, isso mesmo, adjetivo. Então, qual a alternativa correta? Letra D, certo? Não tem, minha gente, não é difícil, não é difícil. Aí ele fala lá, ó, assinala a alternativa em que o segmento sublinhado qualifica a palavra que está ao seu lado. Então, perceba que ele está dizendo que ele quer, a palavra grifada precisa ser o quê? Adjetivo. Então, vamos lá. Campanha educativa. Campanha é adjetivo? Não, né? É o quê? Substantivo, certo? Educativo é que é o adjetivo de campanha. Mas perceba que ele pede o quê? O enunciado, ele diz que a palavra que está grifada precisa ser um adjetivo. Então, campanha não é adjetivo, campanha é o quê? Substantivo. Quando eu digo escolhas corretas, corretas é um adjetivo, é uma característica das escolhas? Sim, né? Então, letra B é a alternativa correta, tá certo? Corretas é uma característica das minhas escolhas. Não é qualquer escolha, é uma escolha correta. Embriaguez ao volante não é, certo? Primeiramente, eu tenho preposição ali, então não pode ser. E ao volante, na verdade, é o modo como eu tô embriagado. Diferença no trânsito, a mesma coisa, tem preposição, não pode ser. E conscientizar condutores, condutores aí é substantivo, então a alternativa correta é a letra B, certo? Para a próxima, ele diz assim, ó. No texto, uma palavra meia tem valor de adjetivo e concorda com o substantivo volta. Enquanto as alternativas abaixo, o adjetivo sublinhado não segue as normas, o quê? Gramaticais vigentes, certo? Então, ele quer a opção incorreta, é basicamente isso. Aí, vamos lá. A. No transporte público não há espaço para bastantes usuários. Tá incorreto alguma coisa aí? Não, né? Quem é que tá ali? Usuários. Então, bastante está trazendo concordância com o usuário, então tá correto. Usuários, então tá correto, certo? Aí, vamos lá, B. A passagem do transporte público é cara. Aí, eu pergunto a você o que é cara a passagem. Então, perceba que cara e passagem tem concordância, então tá tudo ok também na letra B. Aí, ele diz assim, no valor da passagem do transporte público estão inclusas. O que é inclusas? O que é que tá inclusas? As despesas. Então, perceba que despesas é feminino no plural e inclusas também tá no feminino e no plural. Então, tá corretinha a letra C. Letra D. Ele diz, disse a cobradora ao usuário do transporte público. Muito obrigado. Peraí, como é que uma cobradora diz obrigado? Não, a cobradora diz obrigada, certo? Se é uma cobradora, então ela tá o quê? Isso é um feminino, né? Assim, é uma mulher, então é feminina. Então, o obrigado, na verdade, deveria ser obrigada, porque ele tem que estar em concordância com quem o deu, certo? Que é isso mesmo, certo? A cobradora. Então, a alternativa incorreta aí vai ser a letra D. Então, já pode marcar aí, tá certo? E a mesma coisa ocorre na E, que ele diz que seguem anexas as reclamações. Reclamação está no feminino e no plural, então anexas também tem que estar em conformidade e em concordância, certo? Última questão para a gente finalizar, ele diz assim. Assinale a alternativa em que o segmento destacado exerce função de adjetivo. Então, você já sabe o que procurar. Vai lá, procura, bote em pausa aqui, tá certo? Procura a função adjetiva. Pronto? Vê só, o que você deveria procurar aí era o quê? Um que? Pronome relativo para fazer a troca de o qual, a qual, os quais, as quais. Qual é a única alternativa onde eu tenho esse que? Letra D, né? Que diz assim, a forma negativa com que muitos ainda reagem àqueles, os quais têm HIV. Perceba também que quem tem HIV é o quê? Uma característica, isso é uma característica ou uma qualidade de quem? Desses muitos, aqueles, certo? Então, perceba que além desse segmento de função adjetiva, ele também tem esse que aí, que é um pronome relativo, que faz introdução de oração subordinada adjetiva. Perceba que não tem vírgula, então é um modo restritivo, certo? Eu espero muito ter ajudado você em relação a essa aula sobre adjetivo e artigo, certo? A parte do artigo não é muito cobrada, ele vai cobrar bem o básico, mas a parte de adjetivo é muito importante, porque ele cobra. Você viu que tem questões adaptadas para a parte de adjetivo, certo? Cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.